Olá! A partir de agora você fica comigo no Assembleia Repórter Especial, que mostra a série de reportagens sobre os 25 anos da promulgação da Carta Magna de São Paulo. Escrita por 84 parlamentares eleitos pelo voto direto, a Constituição contou também com a ajuda de 4.600 emendas populares. Quem apresenta os capítulos desta história são os protagonistas da elaboração das leis, os parlamentares constituintes. Nosso convidado de hoje é o ex-deputado Ilquias de Oliveira. Na época da Constituinte, tinha 56 anos. Hoje tem 81. Era filiado ao PDT. Há 25 anos, ele integrou a Comissão de Administração Pública aqui da Casa. Foi o primeiro policial civil a fazer parte de uma Assembleia Constituinte. Lutou para que a nova carta contemplasse uma maior valorização do servidor público. O ex-deputado conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, onde a Constituição de São Paulo foi votada. Os policiais civis operacionais formam a categoria esquecida pelos poderes públicos. Em razão disso, nós apresentamos uma emenda à Constituição Estadual que determina que a Polícia Civil será formada por carreiras dispostas em escala única verticalizada, cujos salários serão fixados em índices percentuais ao delegado de primeira classe. Com isso, estamos valorizando o policial operacional e a sociedade. Eu vou conversar com o deputado Ilquias de Oliveira, é advogado, foi delegado, presidente da Associação dos Funcionários da Polícia Civil de São Paulo, deputado estadual pelo PDT em 87 a 91, de 91 a 95. Elegeu-se deputado constituinte com 19.407 votos concentrados na capital. Foi diretor jurídico da Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, CGT Nacional, e ocupou o cargo de 4º secretário da Lesp no biênio 89-91, durante a Constituinte. Muito bem-vindo a este legado da Constituinte, deputado Ilquias. O que falar daqueles tempos, eu lembro aqui que o senhor foi efetivo da Comissão de Administração Pública, comissão que ficou responsável pela organização administrativa do Estado, obras e serviços públicos, e também tratou do funcionalismo público. Como era o trabalho, sabendo que o funcionalismo público estava aqui, presente nas galerias, chamando a atenção e pedindo a atenção dos constituintes. Deputado, muito bem-vindo. Antes da Constituinte, nós éramos presidente da Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E nós batalhamos com os servidores públicos para levantar os questionamentos que tinha a categoria dos servidores públicos, porque nós vínhamos de um regime militar. Era governador naquela oportunidade Paulo Maluf, e que não tinha muita sensibilidade com o trabalhador público. E, inclusive, nós trazíamos perdas salariais com referência à reposição de perdas inflacionárias para os policiais civis. Naquela oportunidade foi dado um abono salarial para os policiais. Também era época de inflação galopante. Isso, exato. Uma inflação galopante naquele período. Mas nós, então, viemos para a Assembleia Legislativa trazido pelas mãos dos policiais civis. O senhor, na época, era investigador de polícia. Investigador de polícia. Eu tenho a impressão que foi nas constituintes que nós tivemos anteriores, a nossa foi a primeira vez que nós tivemos um policial representando a categoria policial civil, e no caso foi a nossa entidade de classe, era a Associação dos Funcionários da Polícia Civil, congregava delegados de polícia, investigadores, escrivães e todas as carreiras da Polícia Civil, em número de 14. E havia muita cobrança da parte do funcionalismo com relação ao que seria colocado na Carta Maior dos Paulistas, deputado? Havia uma ansiedade muito grande dos policiais, que queriam solução para muitos problemas de imediato. Nós tínhamos, por exemplo, um grupo de ex-guardas civis que foi, pelo regime militar, foi encerrada
a Guarda Civil de São Paulo. Sim. E eles foram colocados à disposição da Força Pública de São Paulo, que por sua vez também tinha sido extinta. Virou polícia militar nos anos 70. Polícia Militar, exato. Criaram uma polícia militar, uma instituição polícia militar, e foram todos levados para lá. Mas muitos não se adaptavam ao sistema militar e, por opção deles, pediam para vir para a Polícia Civil e foram atendidos. Sim. Então nós tínhamos um grupo de ex-guardas civis dentro da Polícia Civil, excelentes profissionais, trabalhando como optantes. Sim. Dentro da Polícia Civil. Optante como? Optante investigador de polícia. Mas eram soluções dadas pelo sistema militar. Sim. Muito bem. Como com a Constituinte, entendeu? Nós tínhamos uma abertura muito grande, porque tivemos antes um governo de André Franco Montoro, que foi um estadista. Que olhou pelo funcionalismo. Que olhou para tudo, para todos. Ele olhava com uma visão de 50 anos à frente. Não a visão no momento, como nós temos hoje. E eu fico vendo que Montoro teve vários, Serra, que foi aluno de Franco Montoro. E secretário de Planejamento. Secretário de Planejamento. Tivemos o grande Almir Pazianotto, que foi secretário do Trabalho. E outros grandes representantes do governo. Mas, depois de Montoro, essas pessoas assumiram o governo, sim, já sem visão nenhuma. Montoro, eu quero só abrir um espaço. Sim. Montoro, ele criou uma comissão salarial dentro do Palácio, que eu acho que até existe hoje, mas não é divulgada e não sabemos quem são os membros. Mas era público, nós sabíamos, sim, quem eram os membros. E Almir Pazianotto era o presidente dessa comissão. E nós criamos, para dialogar, por orientação do próprio governo, uma comissão de servidores públicos, que era chamado Grupo dos 13, porque tinham 13 representantes, no qual eu participava. E como eram as discussões ali? As discussões, nós discutíamos antes os 13, sim, e depois nós levávamos as nossas discussões para a comissão. Se buscava um consenso. Junto, entendeu? E quantas vezes essas discussões eram realizadas no Palácio do Governo? E quantas vezes ela ultrapassava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e o governador participava das discussões, juntamente com Almir Pazianotto. Deputado, como foi traduzir esses anseios do funcionalismo na Carta Maior dos Paulistas? Eu já visto que havia tantas demandas, a gente vinha de um momento autoritário, ficamos muito tempo sem ter eleições e havia um anseio da própria população para que a Constituinte ampliasse o leque de liberdades, perfeito, de direitos do cidadão, perfeito, e impondo deveres ao Estado. Como foi conciliar esses interesses? O trabalhador público no regime militar, ele foi pressionado na questão salarial, sim, entendeu? E tivemos benefícios, está entendendo? Mas esses benefícios não alcançavam a proposta dos policiais civis. Sim. E nós esperávamos essa democratização e a Constituição, para que a gente pudesse fazer uma reivindicação de propostas da categoria dos trabalhadores públicos. E foi possível isso? Traduzir, inclusive? Vamos possível, falar sobre alguns detalhes desta carta aí. Foi possível. E eu quero dizer para você que a Carta Constitucional, veja bem, elaborada em 1989, em 5 de outubro, há 25 anos passados, foi uma legislação trabalhista, correto? Ela, sim, procurou valorizar o trabalhador público, policial civil, saúde, educação. Sim. Todos eles tiveram
a sua valorização devida dentro da Carta Constitucional. Eu posso ler um parágrafo Pode ler. do artigo 126, que trata do servidor aposentado, né? O servidor será aposentado, deputado. O parágrafo 7º. O servidor, após 90 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter completado o tempo de serviço necessário à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública independentemente de qualquer formalidade. Tá aqui o direito. Até hoje está valendo isso. E está valendo até hoje. E você veja, é uma determinação que não deveria estar no texto da Constituição. Mas todos os trabalhadores deveriam ter direito a gozar sua aposentadoria. Houve a contagem do tempo de serviço. Cumpriu a sua jornada de trabalho, entendeu? De 20 anos, 30 anos de trabalho policial, desde que conte 20 anos de trabalho, pela Lei 51/85, deveria ser colocado em liberdade. Ou melhor, deveria ser colocado na aposentadoria automática. E como acontecia antes? Ele não era colocado? Não era colocado e ele continuava trabalhando? E ele requeria aposentadoria, correto? Requeria aposentadoria. E, normalmente, as classes menos organizadas, favorecidas, né? Sim. Então, o carcereiro, por exemplo, tinha 2 carcereiros na delegacia, ele pedia aposentadoria por ter completado o tempo. Evidentemente que a autoridade observava, bom, tem 2, ele requereu, eu encaminho, ele vai se aposentar e como é que eu fico? Com apenas? Com um só. Está entendendo? Não é possível. Então, ele encaminhava na gaveta. Encaminhava na gaveta e ficava na gaveta, correto? E, coitado dele, esperando e não saía, correto? Mas, naquela oportunidade, veja bem, o coitado não poderia reclamar, porque não tinha instrumentos. Está entendendo? E como seria, inclusive, a reposição? Até a formalidade de um concurso público, até substituir esse trabalhador que já estava em tempos de se aposentar, como ficaria? Ele não se aposentava? Ele continuava no serviço público? Não havia planejamento. Não havia planejamento. E não há um planejamento hoje, também dentro da nossa instituição policial. Nós não trabalhamos antecipando os fatos. Sim. Nós trabalhamos em cima dos fatos. Até hoje existem claros na Polícia Civil e não são poucos, são milhares de cargos. Claro, milhares de claros, que não deveriam haver. Entendeu? Deveria ter um controle perfeito. E não há uma certa canibalização, razão pela deputado? Qual essa legislação está atuando ainda hoje. Se você verificar, o policial continua requerendo a sua aposentadoria, entendeu? E ela não é publicada. E hoje nós temos um caso seríssimo na Polícia Civil. Eu diria, deputado, por exemplo, que uma pessoa que vai prestar curso na Polícia Federal e passe, ele abandona a Polícia Civil, por exemplo, e assume um cargo de inspetor ou de delegado na Polícia Federal. Acontece muito isso? Ou em outras instituições? Acontece. E para isso o Estado não está pronto para repor esse profissional? Não está. E nem na aposentadoria não está pronto. Entendeu? Ele depende da saída do policial para ter a vaga para poder abrir o concurso. Mas, olha, a Constituição já está completando 25 anos. Sim. A população aumentou muito nesses 25 anos para cá. Não deveríamos ter mais policiais, haja vista que segurança pública é função precípua do Estado. Não se pode delegar, deputado. Como fica? Está certo. É preciso trabalhar em cima do desenvolvimento do crime. Nós temos o nosso quadro de funcionários. Esse quadro precisa estar completo para combater o crime, correto? Sim. E não estando completo, o que nós temos? Um desequilíbrio. Sobrecarga de alguns profissionais, de alguns policiais. Exato. Sobrecarga de trabalho. Cansaço, desmotivação, mau salário. O mau salário é o pior
Aliás, o senhor continua vigilante até hoje, né? Ah, sim, sim. Fala um pouco dessa trajetória, deputado. Sim. Foram 2 mandatos aqui, mas o senhor continua aí dialogando com autoridades, com a Polícia Civil em especial, né? Perfeito. Nós temos uma perda salarial muito grande. A perda salarial dos policiais civis, a nossa carreira policial, ele precisa de motivação. O policial civil, desmotivado, ele causa danos à instituição. E ele, estando motivado, ele valoriza a instituição policial civil. E o policial mal pago, ele observa, no caso, o aposentado. Ele observa o aposentado sendo prejudicado. Como os delegados de polícia hoje, os delegados aposentados não receberam a revalorização do ADPJ que deveria ser concedido, foi concedido por quadrativo, mas deveria ser concedido para os aposentados, por causa da paridade de vencimentos. Sim. E ele foi tirado. Ora, o policial que está no quadrativo, ele vê o policial aposentado, prejudicado. Ele fala, olha, eu serei... No futuro... No futuro, mais um. Então, aquela força que ele tinha de entusiasmo, de trabalho, de valorização, se esvai, né? Vai sendo desgastada. Deputado, eu queria falar com o senhor ainda pela oportunidade. O governo não percebe isso. O problema é esse, ele não percebe, porque não há uma medição, correto, da motivação do policial. Mas você pode ver pelas estatísticas. Sim. As estatísticas é reflexo da motivação. Só 2% dos crimes são devidamente apurados, ou seja, 98% deles não há qualquer tipo de apuração, portanto, a impunidade campeia. A segurança pública, por isso que eu acho que a segurança pública devia ser um dos principais órgãos de diálogo com o governo. Sim. Diálogo com o governo, mas não tem. O governo joga tudo como no sistema militar, para o secretário. O sistema militar continua, se você observar. Ele não atende diretamente à categoria. Ele fala com o secretário que traz para mim. Agora, grande parte dos secretários, como são nomeados? O governo convoca você para ser secretário da segurança. E muitas vezes... Ele dá para você o cargo, fala, olha, você está nomeado, quero que você trabalhe, etc. Não me traga problemas. Aumento salarial, nem pensar. Resolva, nem pensar. Agora, deputado, não fica difícil nessa situação? Aliás, essa é a última pergunta na questão do funcionalismo, só para a gente fechar essa página. Normalmente se nomeia um procurador de justiça que não vem nem da carreira da Polícia Civil, muito menos da carreira da Polícia Militar. Como fica o diálogo? É difícil. É difícil porque é a mesma coisa você nomear um médico como jornalista. Não dá. Você está entendendo? O policial, o delegado de polícia, ele deveria ser o secretário da Segurança Pública. Por quê? Porque ele conhece a investigação policial, ele conhece o trabalho policial, ele tem o diálogo com a categoria. O secretário, quando é um procurador de justiça, ele conhece muito bem o trabalho do Poder Judiciário. Nota 10, que seja procurador-geral da Justiça, mas trazê-lo para a segurança pública, eu acho que é meio complicado. A Carta Constitucional Paulista foi uma espécie de nova legislação trabalhista. Teve uma grande quantidade de decisões para beneficiar os servidores públicos das áreas da educação, saúde e segurança. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte. A gente volta já já.
O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, apresenta agora o último trecho da entrevista de Jorge Machado com o ex-deputado Euquias de Oliveira. Emocionado por ter voltado a pisar no plenário Juscelino Kubitschek, ele elogiou o trabalho da Comissão de Sistematização. Só lamentou que ainda não tenha virado lei a exigência da criação de CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, no serviço público. Vamos falar agora do cidadão. Isto. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais se outro não for fixado pela autoridade judiciária. Falamos bastante do funcionalismo, vamos falar da voz do cidadão nesta Carta dos Paulistas. Perfeito. Deputado. Você veja, o sistema militar, ele não dava muita satisfação nem para o policial e nem para o cidadão. Todas as vezes que se requeria uma certidão ou se solicitava uma certidão de algum ato administrativo, não davam sequer resposta. Sei disso porque eu era presidente da Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo em 83 e eu requeria para servidores aposentados, eu requeria certidão dos atos, se ele teve promoção, se ele teve esse benefício, com que salário ele se aposentou, etc., para poder pedir uma revisão salarial. E o Estado não vinha negava. resposta. Nunca veio uma resposta. Posteriormente, com a aprovação deste item, do 114, em que o Estado é obrigado a fornecer para qualquer cidadão certidão ou qualquer informação que diga respeito a um ato administrativo, um ato praticado pelo Estado, esse cidadão é obrigado a receber essa informação. Inclusive tem uma multa. Tem uma multa se o Estado negar. Tem um procedimento administrativo contra o Estado. Sim. Então, nós tivemos uma modificação no comportamento. Deputado. E temos recebido, quando solicitamos, inclusive esse texto, ele foi feito e nós colocamos para o policial civil. E, posteriormente, houve uma emenda para modificar, para estender para toda a sociedade. Deputado, já estamos quase encerrando a nossa conversa e eu queria que o senhor falasse um pouco do clima dessa Casa de Leis, do diálogo com outras bancadas, na época o senhor era do PDT, como foi a discussão entre os partidos e como foi possível costurar nas comissões o melhor texto, a melhor carta de todos os paulistas. Nós tínhamos os debates feitos nesta casa, nós apresentávamos as emendas, correto? E as emendas eram colocadas em discussão e debatidas no plenário. E nós tínhamos a Assembleia Legislativa, naquela oportunidade, a Assembleia Constituinte, era presidida por um dos deputados mais competentes que eu conheci no Legislativo Paulista. Tonico Ramos. Ele tinha um trabalho inteligente de diálogo com o parlamentar, com discussões também internas, está entendendo? Para facilitar a junção de emendas, para não ficar aquele monte de emendas e cada um lutando pelo mesmo objetivo. Sim. Então se fazia fusões de emendas e etc. E aqui, nesta casa, os debates eram imensos. E, até hoje, quando eu entro nesta casa, eu fico emocionado, esse plenário, porque eu vejo e parece que eu ouço ainda os grandes debates que foram realizados nesta casa. Neste plenário. Neste plenário, está entendendo? Com discussões entre
o nosso partido, que era o Partido Democrático Trabalhista, com o PT, com o PMDB, entendeu? E com outros partidos desta casa. Qual é a boa memória que o senhor reserva daqueles tempos, 25 anos atrás, quando os deputados paulistas estavam escrevendo a Carta Maior? Eu guardo a atuação, por exemplo, da comissão, o presidente da comissão de sistematização, Barros Munhoz. Barros Munhoz. Entendeu? E guardo também do Purini, sim, que era um deputado relator de Bauru, excelente profissional também, e o Barros Munhoz, até hoje, eu ouço ainda os discursos que ele fazia nesse plenário. E ele era oposição, ele foi oposição um período, quando eu entrei sim, aqui na casa, em 83, em 87. E o Barros Munhoz, ele fazia parte do Partido Trabalhista Brasileiro, se não me engano. Sim. E ele era oposição ao governo do PMDB, mas ele um orador excelente, um parlamentar competente também. E hoje ele colabora com o governo, está entendendo? Do governo do PSDB, entendeu? E já foi presidente dessa casa e hoje é líder do partido também. E foi na Constituinte o presidente da Comissão de Sistematização. Entendeu? Ele organizou todo o trabalho da sistematização, fazendo fusões de emendas, etc. E ele teve um trabalho magnífico na Constituinte de São Paulo. Valeu a pena o trabalho constituinte aqui, deputado? Valeu a pena e valeu a pena também. Eu quero, nesse final, deixar para você aqui um ponto de vista nosso. Esta Constituinte, escrita e divulgada e editada pela Assembleia Legislativa de São Paulo e pelo governo do Estado, feito pela Assembleia Legislativa de São Paulo, pelos parlamentares que atuaram aqui na Constituinte. Essa Constituinte, ela teve um foco trabalhista. Se você verificar a quantidade de decisões havidas para o trabalhador público, para o policial civil, para o professor, para outras carreiras, é uma imensidão. Tanto na área da educação, como na área da saúde, como da segurança pública. Funções de Estado, né, deputado? Todas elas, inclusive a paridade de vencimento, hoje tão discutida. Sim. Ela cita e ela dá paridade de vencimento para os policiais civis, dá integralidade, entendeu? Então você veja que ela era presente, ela tinha uma visão de 50 anos na frente. Ela não via só aquele momento. A paridade, você veja, hoje estão tentando caçar a paridade. Em Brasília, o Lula, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou uma emenda à Constituição que retirava a paridade do servidor público. Você veja, ele que veio do na Constituição Federal, ele defendeu todos esses pontos de vista, inclusive a pensão da pensionista. Luiz Inácio Lula da Silva deu a pensão integral, deu a paridade de vencimento. Enquanto Constituinte, em 88. Constituinte, após a Constituição, eleito presidente da República, ele apresentou uma emenda, se não me engano, a emenda à Constituição 43, que retirou a paridade de vencimento. E retirando a paridade de vencimento, ele retirou também a pensão integral da pensionista. Outros então, tempos, não é, deputado? Veja, você está entendendo? Sim. É outros tempos, uma como parlamentar e outra como presidente da República.
Mas esses questionamentos ocorrem. Nós lutamos para implantar em São Paulo, para os policiais civis, a aposentadoria especial do policial civil pela Lei 51/85. Lutamos em Brasília com o Ibrahim Abiakel, que era o ministro da Justiça do general Figueiredo. E o general Figueiredo encaminhou a Lei 51, que não era lei, era um projeto, para o Congresso. Eu fui a Brasília e conversei com o Fernando Henrique Cardoso, senador do PMDB. E o senador garantiu, falou: Ilquias, nós vamos defender para vocês, trabalhadores, a aposentadoria especial dos policiais, sou favorável, tudo. E defendeu no Congresso. E defendeu também na Câmara, porque nós tivemos lá o Samir Achoa, que também levantou a bandeira da Polícia Civil e conseguiu a aprovação dessa aposentadoria especial do policial civil. Eleito, o tempo passou, a vigência da lei estava presente no mundo trabalhista da Polícia Civil, quando nós vimos uma nova Constituinte, em 98. Teve a de 88, a federal. 88 e depois 93, a revisão. 93. Na revisão, se cassou a aposentadoria especial. Outros tempos. Agora você veja, nós não tínhamos acesso ao presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E fiz um ofício a ele. E juntei todos o trabalho, falei: o presidente Fernando Henrique Cardoso, o senhor como senador deu apoio a essa lei e tal. E juntamos todo aquele histórico. Depois de 20, 30 dias, o ministro da administração de Fernando Henrique Cardoso, ele recepcionou a Lei 51/85. Eu tenho a impressão que, se não fora o alerta dado, teria passado batido. Você está Deputado, entendendo? muito obrigado por sua entrevista. Isto. Fica por aqui o legado da Constituinte. Muito obrigado, sucesso no seu trabalho. Isto, e nós ficamos contentes em que a Assembleia Legislativa reveja esse trabalho magnífico que foi a Constituinte de 1989 e o trabalho feito pelos parlamentares, que até hoje, com algumas modificações, elas estão. Algumas propostas feitas por nós, por exemplo, a criação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ainda esse parlamento não transformou em lei. Não, embora tenha rejeitado, porque eu tenho acompanhado a atuação desse parlamento, vários deputados do PT tentaram transformar em lei a proposta que é lei constitucional, que toda a administração pública, todos os órgãos da administração pública deverão ter comissões internas de prevenção de acidentes, claro, dependendo do número e etc. Sim. A Polícia Civil é uma atuação, é um trabalho de alto risco, logo é um trabalho que precisa ter uma comissão de acidentes para prevenir o acidente no trabalho, correto? Assunto para outro programa. Muito obrigado por sua entrevista, deputado. Muito obrigado. Tá, okay? Obrigado. E fica aqui os parabéns à Assembleia Legislativa e ao seu presidente. Muito obrigado. E ao Tonico Ramos também, meu amigo Tonico Ramos. Obrigado, tá, deputado. Okay? Muito obrigado. Obrigado. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, com o ex-deputado Ilquias de Oliveira, termina aqui.